Muito bem, boa noite a todos. São todos muito bem-vindos à casa do Senhor para mais um encontro de adoração nessa noite. Queremos abraçar também os nossos queridos irmãos e amigos que nos acompanham pelo canal do YouTube, Adventistas Conjunto Ceará. Acertei. Passei a tarde memorizando isto, gente. Adventistas Conjunto Ceará. Você é muito bem-vindo, sinta-se abraçado. E que o Espírito do Senhor também possa invadir o ambiente onde você acompanha, quer seja numa cozinha, quer seja na sala, no seu quarto, no ambiente de trabalho, quer seja dentro do carro aí, enganchado em um congestionamento, que o Espírito Santo de Deus te alcance também. Muito obrigado por estar conosco. Talvez você que posteriormente terá acesso também a essa live, que o Espírito Santo de Deus também te abençoe. Vai ficar gravado no canal do YouTube da igreja e os irmãos podem compartilhar essa mensagem posteriormente para que mais pessoas possam ser alcançadas pela palavra de Deus. Hoje é o nosso último encontro aqui. A semana vai dar continuidade. Amanhã nós teremos um novo encontro, mas amanhã será um outro garçom espiritual. Será um outro garçom espiritual. Nós estaremos amanhã em uma outra igreja, mas já quero dizer de antemão que foi uma alegria estar essas três noites com vocês. Tive também a alegria de ser recebido e já agradeço de antemão àqueles que me receberam. Fiz algumas visitas por conta do tempo. Tem sido uma semana assim muito intensa. Pela manhã a gente fica em reunião, treinamento até as 12h30. Saímos para almoçar, aí à tarde a gente passa visitando. À noite a gente passa nesses encontros com os irmãos, servindo a igreja com o maná do céu. Muito obrigado pela recepção calorosa, muito obrigado pelas orações, obrigado àqueles que me receberam em casa. Que o Espírito do Senhor continue conduzindo essa igreja, continue abençoando cada vida e que vocês continuem se permitindo serem usados pelo Espírito Santo. Nessa noite, dando continuidade a mensagem que o Espírito Santo reservou como um recado do céu para essa igreja, eu quero nessa noite meditar com vocês em uma parábola. Primeira coisa que eu preciso dizer para vocês é que Jesus foi um grande contador de histórias, de parábolas. Mas Jesus não contou nenhuma parábola por contar. Em todas as parábolas que a Bíblia registra, todas as histórias Jesus contou porque ele queria transmitir uma mensagem, ele queria deixar uma lição para os seus ouvintes. Nessa noite, para que a gente compreenda o porquê da parábola, nós vamos entender um pouco o contexto. E para isso, eu quero convidá-los a abrirem as vossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu Lucas. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 12. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 12. E a gente vai começar a nossa leitura a partir do versículo 13. Lucas, capítulo 12, verso 13. Quem achou diz amém. Quem não achou diz assim, espere um pouco. Só um pouquinho. Você que está em casa e que tem condições de estar com a sua Bíblia em mãos, abra a sua Bíblia. A Bíblia fechada é um livro qualquer, mas aberta é a palavra de Deus. E a palavra de Deus aberta tem poder. Tem poder para gerar vida, tem poder para operar mudanças, tem poder para operar transformações em nossas vidas. Portanto, abra a palavra, esteja com a palavra em suas mãos, porque a palavra é de Deus e é ela quem tem que ter espaço em nosso meio. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 12, e vamos iniciar a nossa leitura a partir do versículo 13. Mas antes, por gentileza, feche os seus olhos, que depois de um dia corrido, algumas estão sobrecarregadas, um dia cansativo. Quem sabe pode ter alguém aqui preocupada, triste. Nós queremos desfrutar do melhor do céu. Agora é o momento do homem calar-se e o teu espírito gritar em nosso meio.
Fala ao nosso coração, discípulos no caminho de Emaús. Que a tua palavra encontre guarida em nossa vida. E assim, ó Deus, traga esperança, fortalecimento para a nossa vida espiritual, para continuarmos a nossa caminhada fiel até o fim. Fala conosco, e que teu Espírito aguce e desperte as nossas percepções, é a nossa súplica, em nome de Jesus. Jesus, se você olhar no capítulo 12, a partir do versículo 1 em diante, vai narrar que Jesus estava ali com os seus discípulos. E Jesus, naquele contato, naquela conversa com os discípulos, que logo se transformou em uma multidão, Jesus estava ensinando muitas lições preciosas. E aqui Jesus estava falando sobre o fermento dos fariseus, ensinando os seus discípulos a respeito do perigo da hipocrisia. Não existe nada mais perigoso do que a hipocrisia. Jesus exorta os seus discípulos com muitas lições. E no meio da mensagem, no meio da exortação de Jesus, acontece algo inusitado. E eu estou falando nessa noite para um grupo de pessoas que são pregadores da palavra. Irmãos, às vezes a gente é surpreendido com algumas pessoas que levantam a mão no meio da mensagem, no meio de uma palestra, interrompem a palestra e a gente acha que muitas vezes vai jogar luz na coisa, tecer ali um comentário que vai ampliar a sua linha de pensamento, e muitas vezes levanta a mão e faz um comentário que não tem nada a ver com o assunto que você está abordando. Acontece mais ou menos assim, é como se você perguntasse quantos anos você tem e a pessoa dissesse, eu calço 32, nada a ver com a pergunta. E sabe, queridos, quando isso acontece, estou falando para um grupo de pregadores aqui, e quando você é interrompido com algo que não tem nada a ver com aquilo que você está explanando, dá vontade de você pegar o microfone e continuar falando, não é verdade? Ou o que é que vocês pensaram que ia fazer com esse microfone, hein, gente? Meu pai, gente, vocês iam fazer o quê, né? Mas queridos, aconteceu isso com Jesus. Jesus estava falando com seus discípulos, Jesus estava falando para uma multidão, e de repente Jesus é interrompido, um jovem se levanta do meio do nada. E veja aí o que foi que aconteceu a partir do versículo 13. Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou. Um homem ficou de pé no meio do nada, de forma inusitada, interrompendo Jesus e disse, mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. Se você ler aí até o versículo 12, você vai perceber que o que Jesus falou até o verso 12 não tinha nada a ver com o pedido desse elemento. Jesus estava abordando um tema, e o homem levanta, falando algo que não tinha nada a ver com aquilo que Jesus estava ensinando. Agora, interessante aqui, que o homem se levanta de forma intencional com um pedido. Mestre, olha que estava tudo esquematizado, tudo programado, porque a forma como ele aborda Jesus foi de maneira intencional. Ele chama Jesus de quê? De mestre, que na língua original quer dizer rabi. Naquela época, nos dias de Jesus, os rabis, eles tinham uma liberdade, uma autonomia muito grande com os seus súditos, com os seus seguidores. Os rabis tinham a liberdade de resolverem, de tratar algumas coisas que muitas vezes era muito privativo ao indivíduo. E quando aquele homem que interrompe Jesus, chama Jesus de mestre, nas entrelinhas ele já estava deixando a seguinte mensagem: o que eu vou te pedir, tu tens condições de me atender. Ele não chama Jesus de mestre apenas por conta de um título. Ele chama Jesus de mestre por intenção de deixar uma mensagem para Jesus: o que eu vou te pedir, tu tens condições de me atender, porque tu és mestre, tu és rabi. E ele diz: mestre. Jesus parou, ouviu o pedido do jovem, mas diante daquele pedido, Jesus agora responde aquele pedido. E o versículo seguinte, o versículo 14,
Jesus responde da seguinte maneira: homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Não é coerente, não é lógico se responder a uma pergunta com outra pergunta. Quem pergunta quer saber. Só que Jesus, ele foi mestre em responder questionamentos rebatendo com outra pergunta. O homem pediu: ordena ao meu irmão que reparta comigo a herança. E aí Jesus trava um diálogo com aquele jovem, lhe jogando uma outra pergunta: mas quem me colocou como juiz e partidor entre vocês? E não parou por aí. Logo depois da pergunta inquietante, Jesus vem no verso 15, no verso seguinte, com uma declaração que fez com que aquele homem ficasse pensativo. Porque logo depois da pergunta, Jesus continua a sua fala no versículo 15, dizendo o seguinte: então lhes respondeu: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza. Jesus foi no cerne da questão. Jesus colocou o dedo na ferida. E aqui ele questiona o homem: cuidado com todo e qualquer tipo de avareza. Foi uma exortação deixada para aquele homem que o interrompera. Mas Jesus conhecia o dilema, conhecia verdadeiramente aonde aquele homem precisava ser tratado. Jesus colocou o dedo exatamente no problema, na ferida que estava incomodando aquele homem. E ele disse: filho, cuidado com todo e qualquer tipo de avareza. E em seguida, Jesus traz uma declaração, que é mais do que uma simples declaração. O que Jesus fala no final do versículo 15, é a mensagem central que ele queria deixar no coração e imprimir na mente daquele homem. Primeiro ele diz: cuidado com qualquer tipo de avareza. E aí ele conclui o versículo 15 com a seguinte declaração: porque, o que é que diz na sua Bíblia? A vida de um homem não consiste na quantidade ou valor dos bens que ele tem. Essa era a mensagem que Jesus queria deixar no coração daquele homem. Filho, cuidado com qualquer tipo de avareza. Sabe por quê? Porque o valor, porque a identidade, porque a importância de um homem não consiste na multidão dos bens que ele possui. Queridos, essa mensagem é tão atual como se tivesse dito ontem. A gente vive em uma sociedade capitalista, que você é medido, que você tem o valor dependendo daquilo que você tem e não por aquilo que você é. Tipo assim, tu tens uma Hilux, você vale e é mensurado pela Hilux. Você tem um Fusca, você é mensurado por um Fusca. Você tem uma bicicleta, você é mensurado e você tem o valor de uma bicicleta. É assim a sociedade capitalista que a gente vive. Ela rotula e ela te coloca no patamar dependendo daquilo que você tem. Já não importa mais, já não tem mais nenhum significado, não tem mais nenhuma importância como você alcançou aquilo que você tem. O importante é ter para ostentar. E nessa ânsia do ter, muitos têm sido varridos, muitos têm sido infectados, muitos têm sido tomados por esse vírus do consumismo. E muitos têm tentado encontrar no mundo do consumismo um meio de preencher o vazio da alma. Ou quem sabe, de encontrar um título para si, que ele não conseguiu de uma outra forma.
E com esse afã de querer ter, muitos acabam comprando o que não precisam com dinheiro que não tem, para impressionar quem não conhece. É essa a sociedade capitalista que a gente vive. E é em meio a essa sociedade capitalista que rotula a pessoa pelo que ela tem e não por aquilo que ela é, que ecoa ainda em nossos dias a declaração profunda do Mestre: nunca esqueçam dessa verdade. O valor de vocês, aos olhos divinos, aos olhos do Criador, não é mensurado por aquilo que você tem. Escute uma coisa, meu amigo: o seu valor, a sua importância aos olhos do teu Criador, aos olhos do teu Redentor, não é mensurado pelos bens, o acúmulo de bens que você tem nessa terra. Depois que Jesus deixou essa mensagem para aquele homem, Jesus, ele não se conformou apenas em ter falado isso. E agora, como que na intenção de deixar de forma mais profunda, mais impactante essa mensagem, qual era a mensagem? Todo mundo de recuperação. Todo mundo de recuperação. Qual era a mensagem que Jesus queria deixar no coração daquele homem? Que o valor de um homem não consiste na abundância dos bens que ele tem. Vou perguntar e vocês vão agora repetir. Qual era a mensagem que Jesus queria imprimir no coração daquele homem? Parece uma metralhadora. O valor de um homem não consiste na abundância dos bens que ele tem. E agora que, como que querendo deixar de forma mais precisa, de forma mais impactante essa mensagem no coração daquele homem, Jesus conta uma parábola. E agora que Jesus conta a parábola, e Jesus só conta essa parábola porque ele tinha esse propósito: deixar essa mensagem no coração daquele homem que o interrompera. E aí, a partir do versículo 16, Jesus começa a contar uma curta parábola. E aí o versículo 16, Jesus continua: e lhes proferiu ainda uma parábola dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo dizendo: que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma e o que tens preparado, para quem? Para quem será? Uma parábola curta, mas com significados profundos e lições preciosas. O que me chama a atenção assim que eu leio essa parábola, não sei se chama a sua atenção também, é o título que é dado ao homem da parábola. Jesus conta essa parábola sem nomear o personagem. Ele não dá um nome para o homem da parábola. Ele simplesmente dá um título para esse homem. E Jesus o chama de quê? De louco. No final da parábola, Jesus chama o homem de louco. Jesus o considera como um louco. E eu preciso dizer para vocês que essa loucura aqui não consistia em uma insanidade mental. Não. Esse homem foi considerado por Jesus como louco, não é porque ele tinha algum desvio mental, alguma insanidade mental, alguma fragilidade emocional, não. Esse homem foi considerado por Jesus como louco, porque ele vivia como se Deus não existisse. Ele vivia como se Deus não tivesse prioridade, Deus não tivesse espaço em sua vida. Ele vivia uma vida de incredulidade com as coisas espirituais. E escute uma coisa:
todos aqueles que vivem como se Deus não existisse, todos aqueles que vivem alimentando uma incredulidade espiritual diante de Deus, é olhado e visto por Deus, contemplado pelo céu e considerado como verdadeiros loucos. Eu quero chamar a sua atenção para um outro detalhe. Essa é uma das parábolas que a gente nunca deveria se esquecer dela. Essa é uma das parábolas que a gente deveria memorizar na nossa mente e guardar de forma bem profunda em nosso coração. Sabe por quê? Porque por mais que sejamos considerados como normais aos olhos da psicologia moderna, por mais que sejamos vistos, avaliados e encarados como normais para a psicologia moderna, escute, eu e você corremos o risco, ao longo da nossa caminhada espiritual nessa terra, em algum momento, agirmos como um homem ou uma mulher louca. Essa é uma parábola que a gente deve sempre lembrar todos os dias, porque corremos o risco, em algum momento, agirmos e nos tornarmos como um louco. Porque louco aqui não é quem sofre de uma insanidade mental, mas é aquele que vive como se Deus não existisse. O que me chama a atenção é que na narrativa da parábola contada pelo mestre, a gente destaca aqui de forma muito clara 4 características de um homem louco aos olhos de Jesus. E eu queria destacar essas 4 características com vocês. 4 características que aos olhos do mestre faz um homem ou uma mulher se tornar um louco ou uma louca. A primeira está no versículo 16. E o versículo 16 diz apenas o seguinte: o campo de um homem rico produziu com abundância. Não feche a sua Bíblia, olhe para mim, por gentileza. A Bíblia não descreve aqui que aquele homem havia plantado primeiro na sua terra. A Bíblia também não diz que no território, na terra, na fazenda daquele homem, choveu mais, choveu primeiro, ou dava mais sol. Não, não. A Bíblia simplesmente diz que aquele homem já era rico, e naquele ano, o seu campo produziu com o quê? Com abundância. Irmãos, todos os bens, toda a boa dádiva advém das mãos de Deus. Aquilo que nós temos é fruto da graça e da bondade de Deus. Todas as profissões dependem de Deus. Mas se existe um segmento que depende muito, mas que depende exclusivamente da misericórdia e graça divina, é o agricultor. Porque o agricultor, ele prepara a terra, ele joga a semente, e agora ele vai aguardar a chuva, ele vai aguardar o sol, ele depende exclusivamente da ação divina. A Bíblia diz que aquele homem não fez absolutamente nada para que naquele ano o seu campo produzisse de forma abundante. Sabe qual é a primeira característica que esse verso me apresenta, que fez aquele homem se tornar um louco? Você não vai ver em nenhum verso, em nenhum canto da parábola, o homem parando para reconhecer que as bênçãos que ele havia recebido adivinha da misericórdia de Deus. Você não vai ver em nenhum momento aquele homem se ajoelhando e reconhecendo: Senhor, eu não mereço, eu não sou digno de tamanhas bênçãos, mas eu te agradeço por tua graça, eu agradeço pela chuva, eu agradeço pelo sol que regou a terra, que regou a plantação e me permitiu a abundância dessa colheita. Não! Você não vai ver esse homem de maneira nenhuma parando para atribuir a Deus as bênçãos recebidas.
E aqui está a primeira característica que torna um homem e uma mulher louca aos olhos de Deus. Quando nós não paramos, não reconhecemos aquilo que vem nas mãos de Deus. Deixa eu fazer uma pergunta e não responda e nem olhe para o lado. Em meio ao corre-corre do dia, você já parou hoje para dizer ao Senhor: Senhor, muito obrigado. Senhor, obrigado pelo que eu tenho. Gente, nós somos ingratos por natureza. Eu gosto de Martinho Lutero, porque ele diz o seguinte, se Deus fosse menos generoso com o homem seria mais grato a Deus. E ele justifica a sua fala. Ele diz assim: se quando nascêssemos, Deus nos concedesse apenas um olho, e depois de 5 anos nos concedesse o outro, nós seríamos mais agradecidos pela nossa visão. Se Deus nos concedesse uma perna, e depois de 10 anos a outra perna, nós seríamos mais agradecidos pelas pernas que temos. Mas sabe a grande verdade? É que a ingratidão é uma raiz produzida e injetada no coração do homem após o pecado. Nós todos somos ingratos. Eu me lembro da história de uma criança que a mãe levou para um parque. Só para vocês terem uma ideia, ninguém precisa fazer sacrifício, ninguém precisa fazer esforço nenhum para ser ingrato. Já vem na nossa genética. A mãe levou o menino para o parque de diversão, e depois de muito brincar, chegou uma criança, sentou lá no banco, e a mãe tirou uma maçã, e a criança começou a dar aquelas mordidas na maçã. O menino que estava brincando logo deixou de brincar e se aproximou da outra criança que estava comendo a maçã. E o menino olhava para a maçã assim, e se aproximava mais do outro que estava comendo a maçã. A mãe do garoto que levou a maçã ficou tão assim sensibilizada com aquela cena, que ela pegou a outra maçã que havia levado para o filho e deu para a criança. Aí quando a mãe do menino deu a maçã para o outro, a mãe do menino que estava espiando, desejando a maçã, ficou envergonhada. E agora toda constrangida, sem jeito, tentando contornar aquela situação, se aproxima do seu filho, e pelo menos para tentar amenizar, pergunta à criança: filho, como é que diz? E o menino olhava para a maçã e olhava para a mãe. Filho, como é que diz? O menino olhava para a maçã e olhava para a mãe. Filho, como é que diz? Na terceira vez, o menino olhou para a mulher que tinha dado a maçã: está lavada? Está lavada? Isso aí mostra, queridos, que a gente tem inerente no nosso DNA a ingratidão. E quando Deus nos contempla com tantas bênçãos, quando Deus nos coloca em lugares aonde nós nem imaginávamos, quando Deus responde às nossas orações, quando em meio a uma pandemia que dizimou milhares de vidas, Deus nos conserva via o nome. O que tenho, o que sou, advém de tuas mãos, da tua graça e da tua misericórdia. Mas todas as vezes que esquecemos de fazer isso, nós somos vistos pelo céu e considerados como verdadeiros loucos. Há uma segunda característica no versículo seguinte, que fez daquele homem um louco. Está aí no versículo 17. E o versículo 17 diz assim, acompanhe aí na sua Bíblia: e arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei, pois? Não tenho onde recolher os meus frutos. A segunda característica está aqui nesse versículo. O verso 16 diz que naquele ano o campo do homem deu tanto, mas deu tanto fruto, que ele se deparou com um dilema que todo agricultor queria ter. E sabe qual era o dilema? Ele colheu tanto que ele não tinha lugar, depósito para armazenar a sua colheita. Eu acho que esse é o sonho e o dilema de todo agricultor, né? Aqui tem alguém que planta ou que já plantou? Eu vi pelo jeito. Mas quem planta
Sabe que esse é o dilema e o sonho de quem joga a semente na terra. Esperar uma colheita abundante. Aconteceu isso com o homem. Só que na história, você vai perceber que em meio a esse dilema, um homem em momento nenhum para falar com Deus. O primeiro erro no versículo 16 é que ele não parou para agradecer. Agora no versículo 17, ele comete o segundo erro que o faz um louco. O versículo 17 diz que diante do dilema, da bênção abundante da colheita, ele não tinha onde armazenar, não tinha mais depósito para guardar as bênçãos recebidas. E sabe o que é que o verso 17 diz? E arrazoava o homem com quem? Consigo mesmo. O que é que eu vou fazer? Espera ainda, sou eu que tenho que pensar. A decisão tem que partir de mim. Porque primeiro sou eu. Primeiro são as minhas coisas. Ele arrazoava consigo mesmo. Se no versículo 16 ele falhou em não agradecer, no versículo 17 ele falha em não perguntar a Deus, em não interceder e colocar nas mãos de Deus o direcionamento. E aqui está a segunda característica que faz um homem e uma mulher se tornarem loucos. O ato de deixar Deus de lado ao longo das suas decisões. Eu vou colocar amor e carinho nas minhas palavras e não me interpretem mal. Eu sou pastor há alguns anos. E eu já tive que fazer algumas visitas constrangedoras. Eu me lembro que uma vez eu fui chamado por um jovem com 4 meses de casado para uma visita pastoral. E aí, com 4 meses de casado, minha gente, eu deduzi assim, gente, eles devem estar assim, na lua de mel, felizes, e prepararam até um pudim para o pastor. Mas eu me equivoquei, porque quando eu coloquei o pé na casa, eu vi que não se tratava de um pudim, era uma fruta, era um abacaxi. Ou poderia ser um pudim, não um pudim. Quando eu coloquei o pé na casa, eu senti aquele clima pesado, sabe? Sabe aquele lar, como diz o livro Lar Adventista, aonde os anjos não encontram espaço e saem, são expelidos? E quando acontece isso, vocês sabem que fica aquele clima pesado. Eu coloquei o pé e falei para minha esposa, filha, o negócio está complicado. Para concluir a história, ele queria se separar e chamou o pastor para se separar, para dizer que iria se separar com 4 meses de casados. Eu olhei assim para eles e não estou entendendo, e eu acho que vocês não compreenderam aonde vocês colocaram o pé. Vocês colocaram o pé em terreno sagrado, porque matrimônio, casamento é terreno sagrado. E aí a gente foi conversando. Mas uma coisa ao longo dessa caminhada ministerial me chama a atenção. Existem decisões que algumas ovelhas tomam sem se lembrar do pastor. Começam a namorar, noivam, casam, sem falar com Deus, sem sequer ajoelhar, dobrar os joelhos e perguntar, Senhor, é com esse miserável que eu tenho que casar? Senhor, é essa miséria que o Senhor preparou? Fala, me diz, Senhor, eu não quero dar um passo. Tem gente fechando negócios, e antes de fechar negócios, ele não dobra o joelho, Senhor, é esse o sócio que vai me abençoar? Tem gente fazendo escolhas, tem gente tomando decisões, sem se preocupar o que Deus pensa. E queridos, escutem uma coisa, todas as vezes que a gente toma uma decisão, todas as vezes que a gente faz uma escolha pelo nosso achismo, porque hoje em nosso meio tem crescido muito isso, a teologia tem ficado de lado e tem entrado nas igrejas a axiologia. Ah, mas eu acho que não tem nada a ver, esse pastor é muito extremista. Ah, isso aí não tem nada, é axiologia. Gente, o que vai de gente para o inferno por conta da axiologia. Deixa eu dizer uma coisa para você que acompanha aí pelas redes sociais. Eu sei que essa live vai ser replicada posteriormente, e eu sei que vai alcançar pessoas que precisam escutar.
Essa igreja é uma igreja profética. E essa igreja não é movida pelo que eu acho. Essa igreja é movida pelo assim diz o Senhor. E se eu assim diz o Senhor que eu não posso usar, não é um pastor, não é a esposa de um pastor, não é ninguém que pode mudar essa cultura. Se o assim diz o Senhor diz que eu não posso ir, não é ninguém que vai mudar. A palavra de Deus, ela não pode ser convencionada. A palavra de Deus é única. Assim diz o Senhor, é que deve nos nortear. E deixa eu dizer uma coisa baixinho para vocês. Muitas vezes o assim diz o Senhor vai ferir a nossa pele, porque às vezes colide de frente com as nossas axiologias. Será se você tem ao longo da sua caminhada, antes de fazer as suas escolhas e tomar as suas decisões, você tem dobrado os seus joelhos antes de falar alguma coisa, antes de tomar uma decisão, você tem dobrado os seus joelhos e tem colocado nas mãos de Deus: Senhor, se Tu és o primeiro na minha vida, eu não posso pensar, eu não posso agir, eu não posso decidir, eu não posso escolher sem antes entender a Tua vontade para a minha vida. Mas hoje a gente vive numa sociedade que quer tanto satisfazer as suas axiologias, os seus desejos, que o assim diz o Senhor, que a vontade de Deus é sacrificada. Uma vez falando com uma jovem, ela foi bem clara dizendo: pastor, eu sei que não pode, eu sei que é errado, mas eu quero, mas eu gosto, eu me sinto bem quando me olho no espelho. Nunca sacrifique, nunca decida, nunca dê um passo sem antes você ter a convicção de que esse é o direcionamento que Deus aponta para a tua vida. Porque todas as vezes que a gente toma uma decisão, todas as vezes que a gente faz uma escolha, sem antes buscarmos descobrir e entender a vontade de Deus, Deus olha para nós e nos considera como loucos. Há uma terceira característica no versículo 18. E o versículo 18 diz assim: e disse: farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los em maiores, e aí recolherei todos os meus produtos e todos os meus bens. O que me chama a atenção no versículo 18 é que o versículo 18 me apresenta um homem completamente egoísta. Esse verso 18 me apresenta uma visão possessiva de um homem. Observe que aqui ele usa as expressões meus celeiros, meus produtos, meus bens. Para você ter uma ideia, ele usa, esse homem era tremendamente egoísta, e ele usa o pronome eu ou minha cerca de 5 vezes, e ele usa o pronome eu diretamente 7 vezes na língua original. Isso me leva a entender que se tratava de um homem completamente egoísta, porque ao todo 12 vezes ele coloca o eu na frente e ele sacrifica o senhorio e a primazia do seu Deus. E aqui está a terceira característica que faz de um homem e de uma mulher um louco ou uma louca. Quando nós não entendemos que quando Deus abençoa os nossos celeiros, Deus abençoa os nossos celeiros, para que os nossos celeiros sejam a casa do necessitado. Ele é possessivo demais. Não, isso é meu, são os meus bens, meus celeiros, meus produtos. E sabe, graças a Deus que aqui na igreja do Conjunto Ceará não tem disso, diga amém. Mas tem lugares por aí que as pessoas são completamente possessivas, têm recebido tanto de Deus, Deus tem lhe abençoado e agraciado com tantas bênçãos. Sabe aquela oração que você faz: Senhor, me dá um transporte, porque se o
Senhor responder essa oração, o transporte não será meu, será teu, e será para o teu serviço e a tua glória. Aí Deus vai e atende a oração. Aí o elemento vem num sábado pela manhã para a igreja, e na saída tem uma irmãzinha que mora um pouco mais distante. E aí o culto termina 11h30, porque se terminar 11h35, o povo não fica mais na igreja. Eu não sei que miséria é esta aqui. Tem alguns adventistas que a mente está condicionada a 8h30, passando de 8h30 pode estar o bulhão pregando que não assimila mais nada. E no sábado pela manhã 11h30, se der 11h31, uma vez eu fui pregar numa igreja e perguntei: eu posso pregar até que horas? Aí o ancião disse o seguinte: pastor, é o seguinte, o senhor pode pregar aqui até o final da tarde. Aí eu me animei todo, né? Meu Deus, que igreja poderosa. Só que o ancião concluiu dizendo o seguinte: só tem um detalhe, o povo só fica até as 11h20. Pastor, o senhor pode pregar a tarde toda, mas o povo vai ficar só até 11h20. Aí não vale. Ah, queridos, Deus abençoa, dá a bênção que o indivíduo pediu. Aí no sábado 11h30, aquele sol quente, vai saindo e a irmãzinha mora distante. Coitada, vai a pé, já uma idade avançada. E aí o indivíduo que recebeu a bênção do Senhor, prometendo que seria para o serviço e para abençoar a outros, olha. E aí a primeira coisa que ele vê na sua mente, depois de contemplar a cena da irmãzinha no 39,40, 39,40, 39,40. Primeira coisa que vem na sua mente, sabe o que é? É o ponteiro do combustível. Queridos, eu não estou exagerando no que eu estou falando. Eu estou falando em situações reais. Deus tem nos dado tantas bênçãos, e muitas vezes, como filho pródigo, o que nós mais desejamos é pegar tudo aquilo que nem é nosso. Ilusão do pródigo, né? Pegar tudo aquilo que não é dele, é do pai, e ir para bem longe do pai, para gastar como quer aquilo que é do pai. Ah, queridos, escute uma coisa: sempre quando Deus nos abençoa, sempre quando os nossos celeiros são abençoados de tal forma que as bênçãos que transbordam, Deus nos abençoa para que a gente possa abençoar outras vidas. Deus abençoa, Deus faz o nosso celeiro transbordar, para que a casa do celeiro abençoado seja a casa do necessitado. E quando Deus nos abençoa, e quando a gente retém, não é meu, não, é só para mim, não, é meu, são os meus celeiros, são os meus bens, é a minha produção, são os meus recursos. Deus olha para nós e nos considera como o quê? Como loucos. E eu encerro essa mensagem apresentando para vocês no versículo 19 a última característica que faz um homem e uma mulher se tornarem loucos. Olha o que é que o homem diz. Ele decidiu construir novos celeiros, e aí ele guardou todos os seus bens, os seus produtos. E aí no verso 19 ele diz: então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Sabe o que é que eu vejo aqui nesse último verso? O homem acalentava uma falsa segurança. Sabe por quê? Ele achava que construindo novos celeiros, novos depósitos, possivelmente com correntes, com cadeados, a sua colheita estava guardada. Doce ilusão. Se Deus quisesse, Deus mandaria uma praga, e em frações de segundos, tudo aquilo que estava guardado seria dizimado. Aquele homem colocou nos seus celeiros, colocou nas suas estratégias toda a sua segurança. Ele havia esquecido que ele era frágil e que ele não poderia colocar a segurança naquilo que ele havia construído. Eu gosto de uma frase de C.S. Lewis, o escritor cristão, que ele diz assim: não deixe que a sua felicidade dependa daquilo que você pode perder.
Onde é que você tem colocado a sua felicidade, a sua esperança? Você tem colocado e depositado a sua felicidade em um relacionamento? Se você pode perder esse relacionamento, não deposite a sua felicidade nesse relacionamento. Você tem depositado a sua felicidade, a sua segurança, a sua esperança em quê? Nunca caia no erro de acalentar e de colocar a tua segurança, a tua felicidade naquilo que você pode perder. E todas as vezes que depositamos e acabamos colocando a nossa segurança naquilo que é vulnerável, Deus olha para nós do céu e nos considera como o quê? Como verdadeiros loucos. Eu encerro a mensagem dessa noite fazendo uma pergunta para você. Tem você atribuído e creditado a Deus as bênçãos recebidas e as vitórias alcançadas até aqui? Tem você colocado nas mãos de Deus e pedido a sua guia e o seu direcionamento antes de agir, antes de pensar e antes de tomar qualquer decisão ou fazer qualquer escolha? Tem você sido um cheiro de vida para aqueles que precisam? Tem você abençoado os que te procuram? Tem você de fato depositado a sua esperança e buscado na intimidade e na comunhão com Deus o verdadeiro campo para nutrir os teus sonhos e a tua felicidade? Quando nós não fazemos isso, Deus nos considera como loucos. Nessa noite, nós vamos ouvir mais um louvor especial. E enquanto esse louvor estiver sendo cantado, eu estarei orando por você, para que nessa noite você saia daqui com um coração agradecido, colocando de fato e de verdade Deus à frente em primeiro lugar, sendo uma bênção para os outros, e acima de tudo, na reta final da nossa caminhada nessa terra, nutrindo a esperança de que Jesus está voltando e olhando para aquilo que a ferrugem, o ladrão não pode nos tirar. Deseja você fazer isso? Ore ao Senhor enquanto o louvor estiver sendo cantado. O maior desejo do céu nessa noite é que eu e você sejamos vistos pelo céu como pessoas normais. Que o Senhor nos livre da condição de nos tornarmos loucos diante de Deus. Atribua a Deus toda a glória. Acredite a Deus todo o louvor. Segundo lugar, busque e priorize Deus. Terceiro lugar, quando Deus te abençoar, é para que você abençoe a outros. E em quarto lugar, acalente a segurança não em homens, não em coisas, porque é loucura acreditar naquilo que é vulnerável e que pode acabar. Coloque a tua esperança, a tua razão de ser e de existir naquele que não falha. Nosso Deus, nós queremos nessa noite retornarmos para os nossos lares com uma convicção: fomos alcançados pelo Teu Espírito. Molda-nos, Senhor, transforme o nosso ser, porque a grande verdade é que muitas vezes temos contemplado e temos nos demorado mais naquilo que não temos e acabamos esquecendo de agradecer aquilo que o Senhor já nos concedeu. Perdoa a nossa ingratidão. Querido Deus, perdoa porque muitas vezes pensamos, agimos, escolhemos, decidimos, fazemos, executamos, planejamos, sem nos preocuparmos com a Tua guia e com a Tua direção. Querido Deus, quantas vezes o Senhor tem sido bom demais para conosco. Quantas vezes o Senhor tem nos concedido celeiros abundantes. E quantas vezes acalentamos o egoísmo de reter somente para nós. Querido Deus,
Ajuda-nos a nos lançarmos sem reservas em teus braços, porque só no Senhor encontramos verdadeira segurança e razão de existir. Blinda-nos desse mal de uma sociedade totalmente consumista, que rotula as pessoas não pelo que são, mas pelo que possuem. E que o Senhor continue nos agraciando com as bênçãos dos céus. Continua abençoando a liderança desse distrito, dessa igreja, na pessoa do pastor Lázaro e sua família. Abençoa toda a liderança, os anciãos que estão à frente desse rebanho. Que o Senhor continue fazendo essa igreja próspera e fiel. É a nossa súplica e oração, em nome de Jesus. Deus abençoe a você que nos acompanhou.